Olha, hoje à noite acontece a diplomação dos eleitos para mandatos de deputado federal, estadual, senador e governador do Piauí. O procedimento antecede a posse e sem ele não é possível investir no cargo. Aqui no estúdio nós conversamos a partir de agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, Sebastião Ribeiro Martins, que é responsável por esse ato de diplomação. Desembargador, bom dia. Bom dia. Bom, como é que estão os preparativos para esse momento importante que coroa, né, a finalização do pleito eleitoral? Na verdade, a diplomação é o último ato do processo eleitoral. Nós sabemos que o processo eleitoral inicia com as convenções partidárias. Depois das convenções partidárias, nós temos o registro das candidaturas, depois a eleição propriamente dita, a preparação da eleição, depois a apuração através da urna eletrônica. E essa semana nós nos debruçamos sobre os processos de prestação de contas. E hoje à noite é o encerramento do processo eleitoral com a diplomação de todos os candidatos eleitos, inclusive dos 5 suplentes de cada coligação. Houve algum processo de contas reprovado? Na realidade, nós temos 4 tipos de processo de prestação de conta. O processo de prestação de conta aprovado plenamente, ele com ressalvas e as contas não prestadas. Então, aquele candidato que teve as contas aprovadas com ressalvas ou até reprovadas, ele pode receber hoje à noite o diploma. Agora, os candidatos que não apresentaram a prestação de contas, infelizmente, não serão diplomados pela Justiça Eleitoral. Agora, com esse ato, presidente, o senhor também encerra a sua atividade como presidente do TRE e o retorno do presidente afastado ainda por razões de parentesco com o candidato que disputou a eleição em 7 de outubro, o Paz Landim? É verdade. Eu assumi o processo eleitoral a partir do início do registro das candidaturas e hoje, após a diplomação, amanhã, o desembargador titular, o desembargador Paz Landim, ele retorna ao cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral e eu voltarei como vice-presidente daquela corte. Qual o balanço que o senhor faz desses 4 meses? Essa experiência de comandar um processo eleitoral? É verdade. O processo eleitoral este ano, felizmente, foi um dos mais tranquilos das últimas décadas. O próprio Fenelon Rocha destacou no seu blog esse fato interessante. Primeiro, nós tivemos um encurtamento do processo do período de propaganda política. E a própria legislação eleitoral também ajudou, porque nós tivemos uma grande demanda nas eleições passadas, Elivaldo, com relação ao pedido de direito de respostas, com relação à propaganda antecipada. E este ano, a grande novidade foi de que só era considerado propaganda eleitoral antecipada quando o candidato havia um pedido explícito de voto. No passado, não. O pedido implícito, subliminar, era considerada propaganda antecipada irregular, que poderia o candidato receber, inclusive, multa do Tribunal Eleitoral. Este ano foi a grande mudança, a nova interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, que vai privilegiar o quê? A liberdade da manifestação do pensamento. Antigamente, nós sabíamos que as eleições, tínhamos comícios, tinha showmícios, era uma festa da democracia. E, com isso, o próprio Tribunal Eleitoral, se a Justiça Eleitoral for intervir de forma muito dura no processo eleitoral, nós vamos impedir um direito fundamental que está na Constituição de você se expressar livremente. Quanto mais um candidato que tem que mostrar o rosto para a sociedade. Com relação à legislação que impõe limites a gastos em campanha, por exemplo, doações de empresas, hoje o financiamento é praticamente público. Isso melhora ou piora? Qual a experiência que o senhor tem dessa novidade? A grande experiência de que, quando o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional o financiamento das empresas privadas, porque isso poderia implicar, inclusive, casos de corrupção. Nós estamos vendo aí a Lava Jato, ou seja, uma grande empresa doava um recurso a um candidato, mas em troca queria obter licitação, construção de obras públicas. Este ano, a legislação, que também sofreu crítica, é o financiamento público de campanha. Ou seja, mas por outro lado também de certo modo, criticável, porque é o dinheiro público empregado na campanha dos candidatos. Os partidos políticos já recebem verba do fundo partidário e este ano receberam verba pública do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Públicas. Bom, o senhor também, enquanto presidente, inaugurou o novo Fórum Eleitoral de Teresina. Seria esse o feito, digamos assim, em termos de obra física principal? Como obra física, eu destaco a inauguração do novo Fórum Eleitoral, que foi iniciado, é bom que por questão de justiça, foi iniciado na gestão do desembargador Edivaldo Moura e o desembargador Joaquim Santana.
Mas eu destaco principalmente aqui, em 4 meses da minha gestão, foi a tranquilidade do processo eleitoral que assegurou a todo cidadão piauiense escolher de forma livre e pacífica e ordeira o seu candidato. O eleitor, o cidadão piauiense, a Justiça Eleitoral tem esse grande papel de presidir as eleições e garantir a normalidade e a legitimidade do pleito eleitoral. Eu saio satisfeito do tribunal porque nós conseguimos cumprir esta grande missão. E a missão, presidente, de comandar o Tribunal de Justiça a partir do dia 7 de janeiro, o mandato se encerra e o atual presidente tem reclamado bastante da parte, por exemplo, orçamentária. A lei orçamentária tem dificultado muito o planejamento, digamos, de médio prazo no Tribunal de Justiça. Como é que o senhor pretende encarar essa realidade numa gestão, num desafio que o senhor assumirá a partir de janeiro? O desembargador, inclusive, tem participado ativamente desse diálogo com o Executivo. Né? Exatamente. Nós temos uma grande diferença. Nós temos um Tribunal Regional Eleitoral, que é um tribunal federal, que recebe recursos da União e tem um orçamento próprio da União. Então, este ano nós temos recursos para pagamento de pessoal dos servidores do TRE e mais hora extra, que é ano de eleição, e mais o custeio das eleições, que é bastante significativo, mas o Tribunal Superior Eleitoral nos mandou recursos suficientes. No Tribunal de Justiça, a minha grande preocupação, como você disse, é a questão orçamentária. O orçamento para 2019, nós temos 2 rubricas. A fonte 00, que é a fonte do Tesouro Estadual, que é para pagamento exclusivo de pessoal. E nós temos outra fonte de custeio e de investimento, que é a fonte 118. Nós temos um fundo lá no Tribunal de Justiça, o Fundo de Modernização do Judiciário, FEMOJUP. Com relação ao custeio e investimento, nós estamos tranquilos que vamos dar cumprimento ao plano do desembargador Erivan, plano de obras, e vamos terminar todos os fóruns, inclusive a grande novidade é o novo Tribunal de Justiça, é o novo Palácio da Justiça, que está sendo erguido ali no bairro São Raimundo, é um prédio moderno, arrojado, majestoso, que vai dar uma nova marca arquitetônica do Poder Judiciário. Agora, com relação ao orçamento para pessoal, a minha grande preocupação é que nós não poderemos contratar, por enquanto, novos servidores, novos juízes, porque o tribunal pediu em torno de 10%, o mínimo. E o governador, diante da crise fiscal, só nos ofereceu 4,5%. 10% de reajuste em relação ao orçamento passado. Exatamente, com relação a 10% o mínimo. E o governador mandou para a Assembleia a proposta de apenas 4,5%. E nos garantiu de que, com o aumento da arrecadação, poderia haver uma suplementação orçamentária. E nós estamos confiando na palavra do governador, na palavra também do Poder Legislativo, através do seu presidente, de que nós, para fazer uma gestão equilibrada, nós temos que ter o orçamento suficiente para fazer pagamento de pessoal. Por quê? O judiciário é um órgão que presta serviços. Então, 90% do seu orçamento é consumido com pagamento de pessoal. Quero agradecer ao desembargador Sebastião Ribeiro Martins, parabenizar pela missão exercida na presidência do TRE e desejar sorte nesse desafio que é comandar o Judiciário piauiense a partir do próximo ano. Tá, muito obrigado. Bom dia para o senhor e boas festas, desde já. Elivaldo Barbosa, a última. Vem do TRE, Joel. Tiago, hoje será a sessão normal, daqui a pouco, que começa, e está na pauta, Tiago, o julgamento de um recurso impetrado pelo prefeito de São João do Piauí, Gil Carlos, que contestando uma cassação já definida em primeira instância, ou seja, lá na comarca de São João do Piauí. Hoje, esse julgamento é aguardado com muita expectativa, sobretudo no município, porque pode acontecer aí, eu imagino, 2 caminhos. Um, ratificar a decisão da primeira instância, manter a cassação do prefeito. Outra, reformar essa decisão. Reformando essa decisão, mantém um prefeito com relativa estabilidade no comando do poder no município de São João do Piauí até 2020.